Olá, que alegria, que prazer estar aqui com você novamente. E eu quero ser breve na minha meditação nesse dia. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já teve um livramento verdadeiro, um livramento de Deus na tua vida? Você já sentiu alguma vez que a tua vida esteve por um fio e por um milagre divino, por uma intercessão divina, você se salvou, você conseguiu se escapar? Amém, então, por isto, né? Eu quero meditar com você hoje numa passagem muito conhecida que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19 até o verso 11 apenas. Eu quero falar para você sobre um homem chamado Ló. Ló foi um homem que estava nos planos de Deus, foi morar na cidade de Sodoma, e um dia 2 anjos vieram visitar Ló, porque Ló estava morando ali em Sodoma por determinação, por permissão de Deus, porque nada que acontece na terra é sem o consentimento do nosso Deus, porque Ele é soberano, criador, e tudo está nas suas mãos, nada foge ao seu controle. E muitos pregadores pregam sobre a vida de Ló e dizem que Ló escolheu por ganância, escolheu as melhores terras. Eu acho que Ló foi para Sodoma porque Deus tinha um plano na vida de Ló. E tinha um plano de salvação para aquelas pessoas que moravam em Sodoma. Por isso, Ló foi para aquela cidade. A Bíblia diz que Ló, naquela cidade, trabalhava como juiz. E como juiz, certamente, Ló conhecia as leis do Senhor e conhecia o poder do nosso Deus, e ele procurava legislar com sabedoria, com brandura, com honestidade sobre aquele povo, que era um povo corrupto, um povo sodomita, um povo incrédulo, um povo terrível, terrível, tão terrível era que o seu pecado havia subido diante das narinas de Deus. Deus já estava por aqui com aquele povo, mas Ló estava lá, e Ló, podemos dizer espiritualmente, Ló estava em missão naquela cidade, Ló estava lá fazendo justiça, e certamente no fazer a justiça estava tentando despertar no caráter e na vida daqueles homens decências, valores, decências morais e valores morais. Mas eram homens de dura cerviz, pessoas do mal. E um dia, então, Deus prepara aquela cidade para uma grande fornalha, para destruir aquela cidade. Mas havia Ló naquela cidade, que Deus, contra a vontade de Ló, ou a favor da vontade de Ló, Deus o havia impulsionado para aquela cidade, e ele estava desempenhando um trabalho nobre naquela cidade. Então, Deus vai destruir aquela cidade e Deus envia 2 anjos para que, se houvesse lá pelo menos 10 justos, fossem salvos esses 10 justos. Se houvessem 50 também, Deus iria salvar os 50. Abraão até questiona Deus: se houver 50 justos, você vai salvar? Sim, eu salvo, Deus disse. E aí vai perguntando, e quando chega em 10, Deus diz que salvaria 10. Por amor dos 10, Deus não destruiria aquela cidade. Mas Deus já sabia que Ló tentou fazer justiça e pregar justiça para aqueles homens, mas que isso não havia entrado no coração deles. Então Deus manda 2 anjos naquela cidade para falar com Ló. E aqueles anjos chegam na cidade, e aqueles homens sodomistas querem que Ló entregue esses homens para serem abusados. Ló se nega, e os homens tentam invadir a casa de Ló. Os anjos colocam Ló para dentro, e os anjos estendem suas mãos e ferem aqueles homens de cegueira, e todos os homens, os maiores e os menores, ficam completamente cegos, a tal ponto que eles ficam tateando as paredes, não conseguem nem sequer encontrar a porta de entrada da casa de Ló, para tentar ferir a Ló e ferir aqueles homens. Esse texto
está aqui na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 19, e o versículo que eu falo para vocês é no versículo 11, diz assim: E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Aqueles homens não puderam fazer nada. Deus colocou uma cegueira física naqueles homens, já que Satanás tinha colocado uma cegueira espiritual neles. Eles não podiam ver a glória do Senhor nem a sua justiça através da vida de Ló. Então Deus agora cega eles para que Ló seja salvo. Sabe o que o Senhor fala ao meu coração nessa hora e revela ao profundo do meu ser uma palavra para eu liberar para você? Que sempre que nós estamos determinados a viver no plano de Deus, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser criticados, nós vamos ser injuriados, massacrados, caluniados, porque nós estamos na contramão desse mundo. Assim como Ló estava na contramão daquela cidade, a tal ponto que aqueles homens disseram: esse tal de Ló é forasteiro e quer ser juiz sobre nós em todas as coisas. Eles não aceitavam a vida que Ló levava, eles não aceitavam a decência na vida de Ló, não aceitavam isso. E Ló era decente, Ló não era imoral, tanto é que Deus se preocupou a ponto de mandar 2 anjos na casa de Ló e salvar Ló com as suas filhas de lá, porque as suas filhas não haviam se prostituído. Suas filhas eram pessoas decentes, de bom caráter, de boa índole. Mas aquela cidade corrupta, aquele povo corrupto, não estava aceitando a vida de Ló, nem a maneira como Ló vivia. Então, eu quero dizer para você, nesse momento, que você, quando for enviado a um lugar para fazer a tua obra, mesmo que você, para fazer a obra do Senhor, e mesmo que você não seja bem recebido nesse lugar, saiba que o Senhor tem compromisso contigo e Deus te dará um livramento, assim como deu com Ló, enviando os anjos e operando esse milagre. Eu quero contar para vocês um testemunho, meu testemunho que eu vivi. No ano de 1986, eu fui pastorear numa cidade chamada Horizontina, bem na fronteira do Brasil com a Argentina. E eu fui morar numa cidade chamada Promorar. E essa cidade era uma cidade que todas aquelas pessoas marginalizadas, pessoas, alguns fugitivos da Argentina e de alguns outros lugares, muita droga, muita bebida, foram morar. Era um antro assim, um antro muito... Era um bairro muito pesado, essa vila, e eu fui morar nessa vila, e lá o prefeito na época me deu um salão que eu podia fazer culto lá, né? E eu fui morar nessa cidade. E eu tinha uma vida, tipo a vida de Ló, morando naquela cidade. Eram beberrões, ladrões, drogados, pessoas que não gostavam de trabalhar, muita prostituição, muito contrabando. E eu era uma pessoa diferenciada, uma pessoa decente no meio daquele lugar. Como você acha que era a minha situação ali? Era complicado, eu era ameaçado de morte, eu era perseguido e tinha uma família, que eu não vou citar o nome aqui, um nome bem estranho, que eram da Argentina, que moravam lá, era uma família grande. Eles tinham vários crimes nas costas, eram fugitivos, faziam assaltos, furtos, e eles dominavam essa vila Promorar na época, no ano de 1986. E eles botavam medo em todo mundo ali, então todo mundo respeitava eles. Eles iam no mercado, eles chegavam a pegar as compras no mercado e não pagavam. E as pessoas tinham medo de denunciá-los, tinham medo de reclamar, ficavam quietos. Eles eram os caras da hora ali, eram os caras que comandavam tudo. E eles estavam me jurando de morte, porque eu pregava, e eu pregava contra essas coisas, eu pregava a justiça, como Ló, eu pregava a justiça, eu pregava o amor de Deus, eu pregava o juízo de Deus, eu pregava a condenação, eu pregava essas coisas. E eu era bem jovem naquela época,
E eles mandaram um recado na vila lá que eles iam me pegar. Naquela noite eles iriam me pegar. E eu fazia culto à noite, eu nunca vou me esquecer disso, porque é um testemunho da minha vida. E eles iam me pegar. E naquela noite eu estava fazendo culto, era uma noite de verão, muito calor, não lembro que mês era aquilo, mas era verão. E aí tinha umas janelas que ficavam nas minhas costas, porque era um salão assim, grande, né? Tinha muitas janelas, eles faziam um baile ali. E aí eu botava uma mesa e fazia culto ali naquele lugar e juntava 50, 60, 100 pessoas ali, era bastante gente. E aí eles pegavam uma vara, só que eu não vi, eu sabia que eles queriam me pegar, mas eu estava pregando ali o evangelho, cheio de gente, eu pensei, aqui eu estou seguro. E aí eu pregava e eu caminhava na frente do púlpito, assim que eu botei aquela mesa, eu caminhava pregando para um lado e para o outro, que quando eu estou pregando eu caminho muito para um lado e para o outro. E eles com uma vara pelas minhas costas, quando eu passava na janela, eles espetavam uma vara, assim, um caniço para tentar me ferir pelas costas. Mas eu não via o caniço, Deus não permitiu eu ver aquela ameaça que estava me afrontando ali, porque talvez eu fosse até desconcentrar na mensagem, não sei o que aconteceria comigo ali. Então aí eu passava para outra janela, eles faziam a mesma coisa e erravam, e eu passava pela outra, eles erravam, quando eles iam espetar assim eu saía fora, aquilo foi uma coisa muito estranha, e eu não sabia daquilo ali. Aí quando terminou o culto ali, né, terminou o culto, eles avisaram pro porteiro lá que eles iam me esperar na rua ali, que eles iam me pegar na rua, e as ruas não tinham iluminação, era de chão batido, de terra, uma terra vermelha. E aí quando terminou o culto, o porteiro me falou aquilo ali, os irmãos tudo que estavam à minha frente na plateia vieram correndo me contar, pastor, quando o senhor passava eles enfiavam aquela vara ali nas suas costas para lhe espetar e nós não podíamos lhe dizer porque eles estavam lá atrás, olha, se nós falássemos para o senhor eles iriam nos pegar depois, né, são bandidos, né, ficaram com medo e não falavam nada aquilo ali, não me contaram nada e daí só foram me contar na hora ali. E aí eu fiquei com medo, eu temia, eu fiquei apavorado, eu fiquei com medo e disse para o porteiro, vamos comigo até a minha casa, me acompanhe até lá. E o porteiro disse, não pastor, eu não vou ir porque eles vão pegar o senhor, e aí eles vão pegar o senhor, eu vou estar junto, eu vou apanhar junto e eu não vou ir, não vou ir. E aí eu tinha uma pastinha preta e eu peguei a minha pasta preta e disse para esse irmão, então tu leva a minha pasta, que está meus documentos aí dentro, e eu peguei somente uma Bíblia, era uma outra Bíblia, não essa aqui, era uma outra Bíblia que eu tinha, uma Bíblia velha já, está guardada. E aí eu peguei aquela Bíblia e botei no meu peito assim, disse assim, ó Senhor, eu estou nessa cidade para fazer a tua obra, tu me mandou para cá, agora a minha vida está nas tuas mãos. E aí, quando eu vou saindo assim para ir embora naquela escuridão, e aí tava uma noite escura, sabe aquelas noites escuras que não tem estrela, não tem lua, não tem nada, é só uma treva terrível, assim, sabe, uma treva muito grande. E aí eu fui bem pelo meio da rua, porque daí pelo canto dos olhos eu conseguia ver onde é que era a beira dos valos que tinha nas margens, e eu fui bem pelo meio da rua. E esses dois elementos que queriam me pegar, eu conseguia enxergar eles na escuridão, eu vi que eles estavam vindo e eles vinham um de cada lado da rua com um facão na mão e eles passavam o facão no chão assim e gritavam assim, é hoje que nós vamos picar ele, é hoje que nós vamos cortar ele, passava aquele facão. Eu confesso para vocês, eu fiquei apavorado, eu temi e tremi, mas eu confiava em Deus e eu dizia para Deus, Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, tu me mandou para essa cidade. Eu não pensei em Ló naquela hora, hoje eu estou pensando em Ló, a mesma situação que Ló passou. E aí eu pego e vou passando e passo por o meio daqueles homens e chego lá na minha casa, entro, dobro o joelho, dou graças a Deus, eles não me viram, não me pegaram. Aí no outro dia, a fofoca que estava na vila era assim, ó, pastor, já quase que eu disse o nome das pessoas, o pessoal, aquele queria saber por qual é a rua que o senhor foi, por causa que eles lhe procuraram toda a rua para lá e para cá e não acharam, não enxergaram o senhor. Oh, glória a Deus! E eu fico pensando nesse testemunho da minha vida, do livramento que Deus me deu naquela hora ali. Deus
cegou, assim como aqueles anjos, através de Deus, cegaram aquele povo e eles não puderam tocar em Ló, e Ló saiu daquela cidade salvo, intacto, ele e a sua filha, porque estavam num propósito de Deus. A mesma coisa aconteceu comigo, eu tive esse livramento, aqueles homens não me enxergaram, eles não me viram, e a partir daquele dia, eu não sei o que aconteceu com eles, mas eles nunca mais me perseguiram, nunca mais falaram nada a meu respeito e o assunto morreu. Eu fiquei por 1 ano naquela cidade pregando o evangelho, depois orei por eles, um deles levou um tiro num assalto, foi para o hospital, eu fui lá, eu orava por ele, ficamos até amigos, ficamos amigos. Mas havia um respeito entre nós, porque eles viram que o que estava comigo era maior do que aquele que andava ao lado deles. E isso eu quero deixar para você nesse momento, que você não precisa ter medo dos perigos da vida, não precisa ter medo do mal, da peste, da desgraça, não precisa ter mal de nada, porque Deus, se tu está no plano de Deus, e se Deus te mandou para esse lugar onde tu estás, assim como eu estou aqui, nesse lugar onde Deus me mandou, eu não preciso ter medo de nada. Deus vai estar comigo em todos os momentos difíceis. Deus vai estar ao meu lado. Eu quero ler o Salmo 91, versículo 5, só para encerrar essa mensagem, que diz assim, Salmo 91, verso 5, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Guarda essa palavra. É uma palavra escrita há 3, 4, 5 mil anos atrás, mas ela é para ti hoje, agora, aqui, ó. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo de nada, porque tu estás no plano de Deus, tu é obra de Deus, tu estás no coração de Deus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração, que as horas se passaram. Senhor, obrigado por essas palavras, obrigado por essas pessoas que têm me ouvido, por essas pessoas que têm assistido esses vídeos. Abençoa suas famílias, suas casas, coloca no coração delas o teu propósito, dá a tua proteção e acampa o teu anjo ao lado delas e dá o teu livramento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, multiplique e não esqueça de dar o seu like ali. A gente tem aquela mãozinha assim do certinho, vai ali, dá uma clicada ali, me dá uma força. Eu preciso de mil assinantes. Eu já estou com 39 assinantes. Falta bem pouquinho para eu chegar nos 1000, né? A esperança é a última que morre. Você pode me ajudar. Que Deus te abençoe. Tenha um momento abençoado, um dia amado, um dia abençoado, cheio de alegria no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.